Linhas de força. Alguns livros chamam de linhas de força, mas linhas de força é a mesma coisa que linhas de campo, certo? Linhas de força, linhas de campo são sinônimos, como se diz. Então, linha de força ou de campo é uma linha imaginária ou conjunto de vários vetores, certo? A gente tem que saber que os vetores eles são representados por meio de setas, que indica a direção e o sentido do vetor campo elétrico em cada ponto do espaço. Por definição, a linha de força em cada ponto do espaço tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor campo elétrico E. Ou seja, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força e tem o mesmo sentido que ela tem. Aqui temos um exemplo, aqui, linhas de força. Veja o seguinte, para esse ponto 1, essa linha aqui, esse vetor campo elétrico 1 tem que ser tangente, tem que tocar nessa curva aqui, certo? O vetor é sempre tangente à linha, certo? Veja que quando mudou a direção, quando chega aqui, o vetor já muda, não é igual ao primeiro. Chegando aqui, já vai mudando para o segundo. Isso aqui são as linhas, é a chamada linha de força. E aqui temos, então, a linha de campo, que é tangente em si. Aí temos algumas propriedades que temos que saber sobre isso. A primeira diz, se existe linha de força, então existe campo elétrico. A linha de força, ela informa onde aponta o vetor campo elétrico. Então, veja, aqui nesse ponto 1, o vetor campo elétrico está apontando para cima de uma maneira diagonal. Isso aqui ainda também. Aí, veja que a cada ponto vai dizendo a direção do vetor campo elétrico. E o que informa mais é que o módulo do campo elétrico, ou seja, o tamanho da flecha, determina o módulo. Certo? Se a flecha é de tamanho menor, quer dizer que o vetor, o módulo dele é pequeno, comparado a outro. Bom, agora vamos às propriedades mesmo. Aqui, na verdade, é o que eu tenho que saber das linhas de força, das linhas de campo. Vamos às seguintes propriedades. A primeira propriedade nos diz, quanto maior a concentração das linhas de campo elétrico, mais intenso será. E maior é a magnitude, ou seja, a intensidade desse campo elétrico. Então, veja o seguinte. Na letra A, veja que o campo elétrico é mais intenso no centro. Certo? Então, veja. Quem é que é mais intenso? O E1, E2 ou E3? Acertou quem disse que é E2. Por quê? Porque, veja, de acordo com a primeira propriedade, que informa que quanto maior a concentração das linhas de campo elétrico, mais intenso será e maior é a magnitude, certo? Então, veja, comparado ao E1 e comparado ao E2, quem está mais intenso essas linhas é o E2. Comparado ao E3, comparado aqui com os demais, veja que realmente E2 é que é o maior, aonde tem mais intensidade. Segunda propriedade. As linhas de campo jamais vão se cruzar. Então, veja, essas linhas aqui imaginárias, elas nunca vão se cruzar uma na outra, certo? Elas podem se aproximar, mas elas ainda estarão com uma certa distância. Terceira propriedade. As linhas de campo saem das cargas de sinal positivo e de modo perpendicular à superfície da carga positiva. Quarta propriedade. As linhas de campo entram nas cargas de sinal negativo. Então, veja o seguinte. Elas entram nas cargas de sinal negativo. Elas saem do sinal positivo e elas entram no sinal negativo. Quinta propriedade. Se as linhas de campo são retas paralelas, como é o caso aqui da letra B, igualmente espaçados, mesma distância, dizemos que o campo elétrico é uniforme. O vetor campo elétrico, nesse caso, é constante, certo? Aqui, devido a ter mesma distância, porque, olha, quanto mais concentrado, como é o caso aqui,
Quanto mais concentrado, mais intenso e maior é a intensidade desse campo. Aqui não tem como estar mais concentrado ou menos concentrado. Todos aqui são distribuídos de maneira igual.